Vivendo Bem está no ar pela sua TV Nova, TV Cultura. Especial de Ano Novo. Eita, minha gente, coisa boa, 2019 batendo na porta. Foi um ano tão difícil, né, para nós brasileiros. Então, que venha um ano ainda mais leve, com mais amor e com mais cuidado, viu? Porque a gente sabe que o nosso lema aqui é quem se ama se cuida, né? É isso que a gente leva para você que está aí em casa. Olha só, eu estou aqui já com a minha convidada de hoje, que é a ginecologista, doutora Eveline Catão. Muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, telespectadores. Coisa boa ter você aqui. Parou lá a agenda de consulta, deu uma fugidinha para tirar umas dúvidas, né, sobre menopausa, isso mesmo. É um tema que quem assiste o programa Vivendo Bem já vinha pedindo bastante, viu, doutora? São muitas dúvidas, né? É um assunto realmente muito procurado, muito interrogado nos consultórios, né? E cada vez mais as mulheres querem viver melhor nessa faixa etária, né? Então, muitas dúvidas sobre como conduzir, se fazer reposição ou não, se determinados sintomas são normais, e eu estou aqui para a gente falar sobre as principais dúvidas que as pacientes, né? E eu estou passando por isso em casa, viu? Eu tenho uma mames, beijo grande para ela, que está aí nesse processo de menopausa, e aí surgiram várias dúvidas, e aquele plim na minha cabeça, eu digo, vou levar para o programa, porque com certeza tem várias mulheres passando por isso, né, e com essas dificuldades aí para tentar entender se realmente é, se não é. Então, a primeira pergunta que eu faria para a senhora é o seguinte: como é que a gente faz para saber se realmente aqueles sintomas já são da menopausa ou se é algum problema que a mulher esteja tendo? Bem, o que acontece, né? Primeiro, tem que ter uma diferenciação entre a menopausa e aqueles sintomas que antecedem, que é chamado, na verdade, o climatério, que é a transição do período fértil, que você menstrua e tem a ovulação, para aquele que não fértil, que você não vai ovular mais. Então, ele é mais relacionado aos sintomas, que podem anteceder até de 2 a 8 anos da menopausa, que a menopausa é o último fluxo. Então, a gente só vai estabelecer o último fluxo menstrual quando passou 1 ano sem menstruar. Então, no caso, esse processo de menopausa, 8 anos antes, ele já pode começar? Pode sim, pacientes, né? Porque a média da brasileira aqui é entre 45 e 55 anos, né? A média em torno dos 50 anos, mas ela já pode, a partir dos 40 e poucos anos, já sentir, mas menstruando ainda, porém já sentindo os sintomas que eles dizem que é menopausa, mas na verdade é sintomas de climatério. Então, eu posso dizer que estou na menopausa quando eu passo 1 ano aí, certinho, sem menstruar, sem vir nada, aí é que é realmente carimbado. Exato. Que chegou a menopausa. Exato. A definição é 1 ano após o último fluxo menstrual, porque nessa fase que antecede, tem muita irregularidade menstrual. Ela pode ficar vindo, aí, eu entrei na menopausa, aí vem 2, 3 meses depois, sabe? Então, realmente, quando ficou o último sem vir, aí que diz, estou na menopausa, né? Muito importante. E aí, acontece da pessoa ter uma menopausa precoce, doutora? Pode acontecer isso antes dos 45 anos? A pessoa já está diagnosticada ali com menopausa? Sim, acontece, sim. A menopausa precoce, na verdade, assim, a média que eu falei é entre 45 e 55 anos. Mas quando ela acontece antes dos 40 anos, ela é considerada precoce, né? Hoje em dia, eu estou observando uma tendência até. A menopausa precoce, né? O ritmo de vida também, o estilo de vida. Tem a ver com estresse. Quem menstrua mais nova? Tem gente que menstruou com 9 anos, com 8 anos, sei lá, com 10 anos. Tem a ver a questão da menopausa? Eu menstruei mais nova, então eu vou ter a menopausa mais nova. Ou não? Engraçado, elas sempre perguntam isso. Doutora, eu menstruei 9, 10 anos e elas chegam muitas vezes com 55 anos, eu estou menstruando ainda, eu menstruei tão cedo. Não, na verdade, ela é muito mais relacionada com a idade que a sua mãe teve a menopausa do que com a sua própria história menstrual. Então, não tem a ver, assim, eu menstruei cedo, vai acabar cedo. Não tem a ver.
doutora Eveline, o que diz muito, é, assim, os comentários que a gente escuta é assim, minha filha, agradeça que você está menstruando, porque a pior coisa é quando chega a menopausa. É como se as pessoas caracterizassem a menopausa por falta de saúde. Dá para esclarecer um pouquinho sobre isso? Quem está com a menopausa, chegou na menopausa, vai começar a ter mais problemas de saúde ou não tem a ver? Olha, é porque com a chegada da menopausa, e a maioria das mulheres apresentam sintomas, né? Eu digo assim, você é até uma sortuda de entrar e não estar sentindo nada. Então, quando você chega na menopausa, que há uma queda dos hormônios, não só são os hormônios femininos, não, tá? Vários hormônios, na verdade, começam a cair desde antes. E na menopausa você sente mais bruscamente, porque alguns deles caem mais bruscamente na menopausa. Então, começam a sentir vários sintomas que a gente vai atribuir. A paciente passa a se sentir indisposta, com fadiga, as dores articulares, né? Tem a principal queixa, na verdade, são aquelas ondas de calor, aqueles fogachos. Isso aí todo mundo fala mesmo, né? Um calorão que ninguém aguenta. Pois é, elas chegam não assim. Não é mito. Não, é verdade. Elas chegam realmente, algumas atrapalham muito a qualidade de vida, não conseguem nem exercer atividade profissional, não é? Porque realmente provoca muito incômodo, né? Fora isso, existem também as queixas da parte da sexualidade, que é muito comum, a baixa da libido, a questão da secura na vagina, a dor, a penetração sexual. É normal também. Claro que tem que sempre investigar, né, doutora? Não, claro, mas assim, com a queda do hormônio, aí os órgãos femininos, a pele, em geral, não só da parte ginecológica, mas todo o corpo começa a ficar mais ressecado. Então, o cabelo também fica mais quebradiço, cai, as unhas começam a cair, a pele do rosto nota uma caída um pouco na face, e a vagina também, ela sofre com isso. Olha, gente, então tem que ficar realmente atenta a esses sintomas e é consequência da vida, né? Agora, como é que a gente faz para amenizar esses sintomas? Tem como amenizar? A reposição hormonal ajuda com isso? Eu sempre digo ao paciente, olha, você tem como, você está na menopausa, está com esses sintomas, mas você não precisa ficar sofrendo com isso, né? Existem vários tratamentos hormonais e não hormonais, com fitoterápicos, tem ingerindo, passando gel, adesivo, e a terapia de reposição hormonal ajuda muito, sim. Ela ajuda, e quando bem feita, personalizada, aquela questão do câncer, mas tudo isso feito de forma bem cuidadosa e responsável, a paciente ela vai se sentir muito bem, vai aliviar ou até mesmo cessar, se não todos, mas grande parte dos sintomas, e ela vai se sentir muito disposta, com muita saúde, e a questão do câncer com acompanhamento seguro. Olha, gente, fica aí a dica. Agora, uma última pergunta para a gente fechar o bloco, que é muito importante. Estou na menopausa, não preciso mais ir ao ginecologista? Não, de jeito nenhum. Vamos tem que ir. Então. Você que está na menopausa, tem que ir, sim. Não é porque não está mais tendo o ciclo menstrual que não precisa ir. Na verdade, a ginecologista, ela é o clínico da paciente, né? Que a gente vê todos os aparelhos, todos os órgãos, inclusive aquelas que não têm útero. Eu acho que não precisam, porque já tiraram o útero, tem que ir, sim. Tá? Olha, então, fica a dica. A gente vai encerrar esse bloco, já desejando feliz ano novo para a senhora, para sua família. Viu, doutora Eveline Catão, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, feliz ano novo também para você, para toda a sua família. Eu agradeço muito o convite. E fica aí, passou o telefone dela na sua tela, o Instagram. A gente vai para um próximo bloco, porque no próximo bloco o tema vai ser diferente, viu? Será que a atividade física pode ser feita a qualquer hora? O professor Cassiano Vasconcelos vai responder aqui para a gente. Não sai daí, não.